E aí, falando de uma pequena parcela que é o que está perceptível, é o que está visível agora em relação à inteligência artificial, que é uma ferramenta como o ChatGPT e outras aí que nos ajudam a ser, como a gente já falou aqui, né, augment individuals, ou seja, indivíduos aumentados, que é um conceito que você viu na palestra no Web Summit e trouxe aqui pra gente. Qual é o grande lance? A gente tem mesmo ameaça a empregos? Se sim, onde é que tá aí? É uma substituição ou é quem opera que vai fazer a diferença, né? Qual é a tua visão em relação a isso, Caio? Cara, olha que engraçado, Alecrim. Eu lembro, eu não estava nem na carreira profissional ainda, eu era um estudante em 1995, cara, lá atrás, segundo grau. E eu fui entrevistado por um jornal, porque eu tinha aulas de sociologia, veja só, num colégio aqui na Fundação Santo André, professor Irineu Bagnarioli, um cara fantástico, assim, cara. E a gente foi entrevistado sobre robotização, que eu moro numa região do Grande ABC em São Paulo, que é uma região industrial. E naquela época, nos anos 90, a gente discutia muito sobre a robotização, né, das fábricas e tudo mais, e como as pessoas iriam perder os empregos naquela época. Então, você vê como as coisas são cíclicas na vida, né? A gente vai criando um ciclo e as coisas, os temas vêm e vão o tempo todo. E quando eu fui entrevistado naquela época, eu lembro que a gente brincou com a conversa entre nós lá, a gente falou, a gente tem que entender que, de fato, o robô vai substituir aquele operário. Mas aquele robô vai precisar de 10 ou 20 pessoas para programar, para consertar, criar novas coisas para aquele robô, né, para criar as peças para aquele robô. Então, você cria outros mercados em detrimento de um ou outro mercado. Sim, algumas operações vão desaparecer do mercado. Isso é natural. A gente já está vendo no varejo brasileiro hoje, com a automatização, não estou nem falando de inteligência artificial, sumir os caixas de loja. Né, a operação de caixa de loja ser cada vez mais reduzida e substituída por um self-checkout. Por quê? Porque a tecnologia consegue suprir muito bem e a gente pode alocar pessoas para funções menos operacionais, menos repetitivas, para funções mais inteligentes. Então a educação é uma base fundamental para a gente criar novas oportunidades de mercado para essas pessoas estarem preparadas, né? Nós vamos ter vendedor de loja, não sei. Então tem uma série de questões que eu acho que vão passar por isso. Quais são os empregos ameaçados? Essa é ainda uma grande dúvida que todo mundo tem. Por exemplo, nessa palestra do Google e uma outra matéria que eu vi também falando sobre esses avanços que o Google vai trazer, diz que o programador, um ano atrás a gente falava que, meu Deus, existe um lapso de 500 mil vagas no Brasil daqui 2, 3 anos de programadores de tecnologia, de devs, como o pessoal fala, tal, porque não vai ter. O que aconteceu? Estamos criando uma tecnologia que vai suprir essa mão de obra, porque a demanda de mercado existe e ela precisa ser tomada de algum jeito. Então, aquele cara que criava a receita entre o problema e a solução, né, criava o código, que criava o aplicativo, que criava o programa, este cara vai ser provavelmente não totalmente substituído, tá? Então a parte de código talvez seja substituída, mas a gente vai precisar de pessoas que avaliem se aquele código é funcional ou não e que solicitem os ajustes necessários para a IA para que corrija o código para ter da melhor maneira possível, a melhor entrega possível. Então, para funções que vão diminuir no mercado, vão surgir outras funções no mercado. Hoje a gente já fala muito do designer de prompt. Prompt, para quem não sabe, é aquela linha que você vai lá no ChatGPT e você escreve o que você quer que ele responda. Já tem um cara que sabe escrever direito aquilo para desenvolver aquela linha. Então, assim, vão surgir outras coisas. Ô Caio, eu gostaria que você contasse uma historinha que aconteceu sobre essa questão de... Tem duas coisas, o design de prompt aliada a uma habilidade fantástica que você desenvolveu com treinamento ou é uma vocação natural sua. E aí, antes de te ouvir sobre isso, te fazer uma pergunta, esse é o ponto. Muitas vezes não é a pessoa que vai ser substituída, mas funções que ela executa serão substituídas. Exato. Então, esse é um ponto. Claro que depende também da empresa estar preparando essas pessoas para o próximo salto, depende de as próprias pessoas também se desenvolverem, porque se a gente for, por exemplo, para a Coreia do Sul, que é um país super desenvolvido tecnologicamente e um dos mais desenvolvidos no mundo, não houve uma taxa de desemprego altíssima por causa do alto nível de tecnologia, mas nós estamos falando de um país que tem uma educação absurda, então as pessoas, pela educação que recebem, conseguem fazer essa migração de eu deixo de executar isso e aprendo a executar outras coisas. Então, esse é um ponto, a vantagem de estar num país que tem uma educação melhor para todos e para todas, é uma vantagem, coisa que infelizmente a gente não tem, mas é fundamental a gente entender, as ferramentas e as tecnologias muitas vezes substituem tarefas, e aí você vai executar uma outra tarefa. A grande questão é, estou preparado para executar
essa outra tarefa, né? Então, esse é um ponto. E aí a gente já vê. Então, não é o fim da tarefa e é o começo de uma nova tarefa que você vai desenvolver e tudo. Ou pode ser o fim se você não conseguir fazer essa migração, né? Podemos falar que com o avanço da inteligência artificial para você tirar tarefas, vamos precisar da inteligência humana para avaliar a inteligência artificial. Eu vou precisar de inteligência para avaliar essas questões de tarefas. Será que esse pode ser o conceito que a gente pode começar a desenvolver aqui? Sim, como também a inteligência artificial vai exigir da gente novas inteligências humanas, né? Fantástico. Então, eu acho que esse é um ponto que é fundamental. Então, ela vai me desafiar a desenvolver novas inteligências. E se eu não desenvolver novas inteligências e eu entrar no embate com a inteligência artificial, eu vou perder. Exato. A inteligência que eu tenho com a inteligência que ela tem. Então, eu preciso desenvolver uma nova habilidade que pode ser, inclusive, como você falou, que é aí onde eu quero chegar do ponto. Você assistiu VarejoCast.